Bem, irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ou ligasse a Bíblia, né? No livro de Jonas, que a gente está estudando, nessa série de mensagens. Eu vou procurar ser bastante breve mesmo, mas espero que o pouco que eu disser seja a voz de Deus para nós. Bem, quero ler com vocês do versículo 3 até o versículo de número 12, do 3 ao 12. Não vou ler todo o livro, tá? E não vou citar aqui quem já leu todo o livro de Jonas, que não está presente. O nome dele é Renato. Não. Desculpa, mãe. Jonas capítulo 1, versículo 3, até o versículo 12. Achou, Tainá? Fazendo brincadeira com a Tainá. Vamos lá, então. Diz assim, minha tradução, uma tradução um pouco diferente, tá? Que é a nova versão transformadora. Diz assim: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, e onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que socorressem, lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós. Perguntaram, quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual sua nacionalidade? Ou sua ocupação? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, ou conheço o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Amém. Bem, então, o tema da mensagem para esta manhã é o mar não está para peixe. Né? Quem já usou essa frase aqui? Eu já usei muitas vezes na minha vida que o mar não está para peixe. Né? Essa expressão quer dizer que as coisas estão difíceis. Estão difíceis para nós, estão difíceis para algumas pessoas que estão próximas de nós, ou estão difíceis para os nossos negócios, ou estão difíceis para a nossa família como um todo, a nossa nuclear, a de primos, né? A de outros parentes. Então, está difícil. O mar não está para peixe, gente. Né? Ou para comerciantes, né? Não estão fechando negócio. Ninguém do nosso setor está fechando negócio. O mar não está para peixe, não. Então, essa expressão é mais um provérbio, né? Parece, né, pastor? Parece mais um provérbio
né, que nós sempre utilizamos na vida, né? O mar não está para peixe. Esse tema, o mar não está para peixe, eu queria falar a respeito de que o foco dessa mensagem é o anseio de Deus, é o anseio furioso de Deus, em nos ver fazendo a sua vontade e salvar quem nós não queremos tocar. Olha só, o que eu vou tentar dizer aqui é o anseio furioso de Deus, é o anseio amoroso de Deus em nos ver fazer a sua vontade e nos usar para salvar quem não queremos tocar. Bom, queria começar dizendo algumas coisas a vocês. Eu trabalhei muito tempo numa empresa, né? E eu lembro que assim eu mudei de setor e fui para um outro setor. Acho que eu já disse essa história aqui, não lembro. E eu lembro que quem foi me ensinar todo o trabalho era um homem cruel. Cruel, 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 cruel. Antes dele saiu o outro cruel, que diz para mim assim: você pensa que eu sou cruel, não é? Você vai ver quem é o cruel mesmo, né? Até lembrei dos Smurfs, né? O Gargamel, né? Que tinha um gato que era um cruel. Vocês lembram-se? A Vera lembra, né, Vera? Eu falei, tá bom, então vamos, fui para lá. E chegando lá, irmãos, olha, foi terrível. Quanto que esse cara me pisou? Ele não teve dó de mim. Não teve, não teve, não teve. E teve um dia, né, que o meu velho homem aflorou. Eu falei, meu Deus do céu, se sempre falar mais uma coisa, vou pegar o teclado, vou descer na cabeça dele, vou amarrar o fio do mouse e vou jogar ele aqui no 13º andar. Sério? E eu fiquei irmãos, com isso na cabeça, sim, uns 3 dias. Eu falei, Deus, eu vou fazer besteira. Vou fazer besteira, meu Deus do céu. Aí teve dia que eu não fui para lá trabalhar. Aí todo mundo me ligando, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Aí voltei, contei toda a história para o meu chefe, tá, não sei o quê. Ele falou, espera. E aí isso era quinta ou sexta-feira. No domingo era ceia na igreja onde eu estava. E, irmãos, a minha vontade era que aquele homem ia para o inferno. Assim, dentro de mim, a minha vontade era, esse homem tem que ir para o inferno. Se depender de mim pregar o evangelho para esse homem, Deus não vai me usar. Deus pode me usar para pregar para quem Ele quiser. Mas para mim, eu não vou. E eu estava decidido, irmãos. Olha que eu já pregava, já veio há algum tempo. Eu estava decidido, ele vai para o inferno, mas eu não vou pregar para ele. Se Deus me mandar, eu não vou pregar. E aí eu estava em cima, na galeria, e nós começamos a cantar. Irmãos, incrivelmente, milagrosamente, dentro do meu coração, havia uma unção de Deus poderosa. E eu lembro que eu estava com o coração aflito por causa daquilo, aquilo não saía, parecia um fantasma. E eu ainda queria que aquele homem fosse para o inferno. E eu ouvi uma voz assim, suave dentro do meu coração, dizendo assim, eu também morri por ele. Irmãos, aquilo foi como um torpedo na minha alma que me dobrou assim. Irmãos, eu chorei copiosamente. Eu chorei copiosamente. Mas eu chorava assim, de soluçar, assim. Passava a mão nos meus olhos, as lágrimas descendo. Eu falei, Deus, me perdoe, porque eu também sou pecador. Quem deveria ir para o inferno juntamente com ele fui eu. O Senhor também morreu por ele. Irmãos, foi como Deus tirar do meu coração aquela fúria, aquela ira, aquela amargura. E eu passei a viver com ele, convivi com ele. Bem, o livro de Jonas vai falar
a respeito de que ele ouve a voz de Deus para ir para um lugar chamado Nínive. E Jonas não vai para Nínive, aliás, pega um navio, desce para Jope, porque ele caminha até Jope. Porque Jonas era de Israel, distante. Ele caminha até o porto do Mediterrâneo, chamado Jope, pega um navio que estava sendo carregado e ia para Tarsis. Não tinha nada certo. Ele compra uma passagem e vai para algum lugar, eu vou para Tarsis. E ele não queria falar ele não queria mandar a mensagem ou ser usado por Deus para levar a mensagem para Nínive. Chutando por quê? Nínive era uma cidade grandiosa que ficava na Síria e era um povo cruel, crudelíssimos. Os assírios tinham uma modalidade de tortura, duas modalidades de torturas que eram das piores. Onde eles passavam, eles amontoavam caveiras para dizer que eles passaram ali e que eles derrotaram aquele povo. Eles tinham uma outra maneira grosseira de incutir medo das nações, que era o empalamento. Quem sabe o que é empalamento? Alguns sabem. O que é empalamento? Empalamento é onde eles pegam uma madeira, faz dela uma ponta como se fosse um lápis. Eles abrem as pernas de quem seja, de um homem ou de uma mulher, enfiam aquele toco até ela sair pela boca e os deixam lá em cima, aos milhares. Uma outra coisa que os assírios faziam era que quando eles pegavam as mulheres que estavam grávidas, eles abriam a barriga das mulheres e colocavam um gato lá dentro e costuravam a barriga das mulheres. Jonas tinha toda a razão de não querer levar a mensagem de Deus para eles. O que vocês fariam? Eu passaria o fio do mouse no pescoço e jogaria do 13º andar. Não é assim? Só que existe uma coisa que é o anseio furioso e amoroso de Deus, de nós fazermos a vontade dele e tocar que ninguém quer mais tocar. E por vezes, Deus escolhe a nós. Jonas era um profeta que provavelmente passou pela escola de profetas. Havia uma escola de profetas. Haviam outros profetas no tempo de Jonas. Outros, muitos outros. Se Jonas pega o navio e vai para Tarsis, Deus poderia fazer assim, se o Giovanni estivesse lá, Giovanni, vá até a grande Nínive e anuncie a mensagem, que ela será subvertida por causa da sua perversão, por causa da sua maldade. Deus poderia fazer. Mas por que tem que ser Jonas? O pastor Alan falou semana passada sobre isso, da vocação. Por que tem que ser Jonas? Eu fiquei pensando, por que tem que ser ele? Irmãos, já aconteceu algumas coisas na minha vida que Deus disse para mim, e eu senti, lendo as Escrituras, que eu tinha que fazer. Ninguém torceu meu braço. Ninguém torceu meu braço. Mas o Espírito me convencia, o Espírito de Deus me convencia que é você. E não adianta eu ir para o trabalho, não adianta eu me divertir, aquilo não me deixava em paz. Então, é o que eu vou dizer um pouco à frente, mas vou adiantar. É muito melhor que Deus, nos empurre a fazer a vontade dele, do que nos deixar a nós mesmos a fazer o que ele quer. Olha o que acontece. Jonas pega o navio para
Tarsis. E aí o que acontece? Ele vai dormir. O pastor Alan falou isso semana passada, ele vai dormir. Só que quando ele dorme, o navio vai andando, vai indo. E os marinheiros estavam lá. Remem, porque o texto vai dizer o seguinte, lá um pouquinho mais para frente, que os marinheiros, quando ouvem que Jonas estava fugindo de Deus, eles tentaram ainda levar o barco remando para a praia. E o que acontecia? A tempestade ficava maior. Ficava muito maior. Eles disseram, não dá. Então, olha o que acontecia. Ele desce, está dormindo, e agora a tempestade, ela é tão grande, a Bíblia diz assim, que Deus é quem mandou. Deus é quem mandou. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei da história de C.S. Lewis, que é... Como é que era o nome, meu Deus do céu? Que é uma fábula que virou livros, pastor. As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia. Um dos filmes, que parece que é O Peregrino da Alvorada, o exército que estava perseguindo, né, aquelas crianças do livro, eles constroem uma ponte sobre um rio que é uma cachoeira imensa e vão atrás deles. Quando eles estão para pegá-los, o que acontece? Essas crianças elas dão a volta e passam por essa ponte. E eles iam pegá-los. O que acontece? Aquele rio ele vai se erguendo, não sei se vocês viram, vai se erguendo, ele se transforma em um homem, né? Ele se transforma em um homem. Ele levanta a ponte onde estava aquele exército e ele quebra a ponte. Aprendendo com o pastor Alain, as Crônicas de Nárnia foi uma resposta a muitas perguntas teológicas que C.S. Lewis recebia. E ele, de uma forma lúdica, ele responde às pessoas de então. Mas eu fiquei pensando uma coisa. Olha só. Quando Jonas estava no mar, e o mar estava para se despedaçar, e os marinheiros estavam desesperados, Jonas está caminhando, Jonas está dentro de um barco. Ele está dentro de um barco que é um exército de Deus. Simplesmente. Deus está no domínio do mar. Ele mandou o mar. O vento impetuoso sobre o mar. E os marinheiros estavam desesperados, porque, olha só, o navio estava para se despedaçar. Imaginem marinheiros, né? Imaginem marinheiros que eles são hábeis. E eles começam a sentir que a madeira do barco está quebrando. Traque, 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 traque. E o vento impetuoso. E quem está fazendo aquilo é Deus. Quem está fazendo aquilo é Deus. E o Jonas está dormindo. Agora o marinheiro, o mestre, diz assim, olha, levanta e clama ao seu Deus. Qual é a sua ocupação? Eu sou hebreu, sirvo a Deus, e eu fugi da presença de Deus. E os marinheiros ficaram apavorados. Só que, olha só, quando Jonas entra no barco, ele já sai contando, fala, olha, é o seguinte, eu estou correndo da presença de Deus, ok? Os marinheiros nem dão bola, porque eles tinham outros deuses. Nem dão bola. E aí, quando, nesse momento, ele fala que ele está fugindo da presença de Deus, assim, eles já tinham clamado todos os deuses. Meus irmãos, não adianta nada. Ninguém acender vela, ninguém fazer absolutamente nada. Quando Deus envia sobre nós, ou sobre uma dada situação, um vento, o único que pode parar é ele. Não vai adiantar. Não vai adiantar você ir para a academia malhar, correr, sabe? Né? Não vai adiantar ir lá no estúdio da Nilza. Não vai adiantar. Você vai ter um furacão atrás de você.
A questão é que enquanto nós não voltarmos para o centro da vontade de Deus, porque Deus está nos empurrando a ela. Olha que interessante. Deus não nos deixa sozinho. A tempestade é para que Deus nos force a voltar. Force a voltar. Force a voltar. Force a voltar. Olha que interessante. É por isso que eu estou dizendo que, assim, é melhor estar numa situação onde nós sabemos que Deus está nos forçando a ir para fazer a sua vontade, qualquer que seja, do que Deus simplesmente nos entregarmos à nossa vontade. Porque Deus sabia que pela vontade de Jonas ele não ia. Se você não vai pela sua vontade, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma circunstância em que eu vou forçar você a ir. E isso, irmãos, em poucos momentos a gente encontra na Bíblia. Então, é muito melhor quando Deus faz isso. E assim, os marinheiros vão jogando, sabe o quê? Toda a comida no mar. Está jogando. E outras pessoas vão sendo prejudicadas por causa disso. Não foi só Jonas. Não foi só Jonas. Aqueles marinheiros, com certeza, deveriam ter famílias. E antes de ter família, tinham vidas. Então, é muito melhor que Deus nos empurre com toda a angústia a fazermos aquilo que Ele está dizendo para fazer, porque lá na frente, aquilo vai culminar em paz. Aí olha só o que acontece. Quando os marinheiros dizem assim para Jonas, o que faremos com você? Aí o Jonas diz assim, bom, não tem outra maneira. Me joguem no mar. E o mar, a fúria do mar vai cessar. Eu fiquei pensando o seguinte, ele sabia que era Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Eu vou contar uma história para vocês de um amigo meu, para não ficar contando só a história minha, porque senão pode parecer que, na verdade, eu sou um Forrest Gump, irmãos. Eu tenho tanta história que até minha esposa fala assim, essa eu não sabia, hein? Você contou. Que vai puxando, né? Eu acho que eu sou um pouco parecido com o Alan, Carol. Muitas histórias. Nosso pastor. E aí, ele me contou o seguinte, Giovanni, e eu fazia direito na época, Fernando. Pega essa, hein? Pega a visão. E aí eu fazia direito, cara, e assim, ele era um homem, assim, era um menino de Deus. Fui na igreja dele, assim, todos amavam ele. E aí o que acontece, cara? Na faculdade, eu ouvi uma expressão do nosso pastor Alan, que assim, Deus está na igreja e o diabo está na faculdade. Você lembra disso? Que a gente falava? Meu Deus. Quando nós éramos mais jovens, né? Porque assim, a gente passava todo tipo de tentação. Não, assim, não tinha o que fazer. E aí ele estava metido, irmãos. Ele estava metido com um relacionamento perigosíssimo. Perigosíssimo. Ele trabalhava numa empresa em que ele estava indo muito bem. De repente, as coisas foram de mal a pior. Mal a pior. Mal a pior. Ele me convidou uma vez para dormir na casa dele. Eu relutante, não queria dormir lá. Ele falou, você não vai dormir na minha casa, cara? Eu vou lá. Fui lá dormir na casa dele. E ele me contou toda a história. Ele falou, Giovanni, eu sei que o que está acontecendo lá na empresa é porque Deus está fazendo com que aquilo aconteça. E ele me contou o seguinte, cara, eu tive forças para romper com aquele relacionamento. Ele falou assim para mim, Giovanni, pasme você. Fui promovido, cara, depois de uma semana. Eu falei, é mesmo? E o que você sentiu? Eu sentia que era Deus que estava fazendo aquilo. Então, isso pode ser uma verdade para algumas pessoas, não para todos. Porém, no coletivo da igreja, a gente pode entender que Deus
é o Senhor que detém o controle de tudo. Se o mar obedece à sua voz, toda uma nação pode obedecê-la. Toda uma nação pode obedecê-la. Se Deus é poderoso para enviar um vento, qualquer empresa pode obedecer à voz de Deus quando Ele bem quiser. Qualquer relacionamento pode obedecer à voz de Deus quando Ele bem quiser. Tudo está nas suas mãos. E para terminar, irmãos, então Jonas diz assim: jogue-me ao mar e vai cessar. E é incrível que o texto vai dizer que quando ele cai na água, a fúria cessa. Aqueles que estavam sendo prejudicados pela conduta de Jonas, agora ficam livres. Mas o que Jonas não sabia era que Deus enviaria um grande peixe para tragá-lo e o colocá-lo numa situação dificílima. A Bíblia vai dizer, ele vai dizer no capítulo 2, que algas marinhas o enrolaram. Imagina você estar dentro do ventre de um bicho, sabe? Está dentro de um ventre de um bicho. Ele vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. O que eu quero dizer aqui, para terminar, Deus tem o controle desse mar bravio da sua vida. Enquanto Deus está te empurrando com toda a angústia que você está sentindo, agradeça a Ele, porque Ele está te empurrando a ir para a sua vontade. E quando você chegar lá, na praia, onde Ele vai lhe levar com toda a angústia. O pastor Hernando Dias Lopes diz assim, que Deus ele tem uma saída carrancuda para nós. Sabe? Deus tem uma saída carrancuda. A situação é feia e parece que não é Deus, é o diabo. Calma. Não. Deus tem o escape na situação carrancuda. E Jonas agora é levado. Olha só. O anseio furioso de Deus, o amor de Deus, em que façamos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É interessante que Deus, aqui para Jonas, não deixe de fazer o que ele quer. Porque certamente as coisas iam de mal a pior. Para terminarmos, eu vou contar uma história minha. As minhas histórias são sempre histórias de relacionamentos. Já estou acabando aqui, meu pastor. De relacionamentos. Eu sofri muito até chegar na minha paz. A minha esposa é minha paz, digo para ela. Meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder, viu? Viu, Ricardinho? O sangue de Jesus tem poder, viu? A paz. E eu me lembro que agora eu me meti num relacionamento complicado. E eu estava apaixonado. Na verdade, eu não estava apaixonado. Né? Desculpe a todos, mas eu queria dar uns beijos. Eu estava sozinho, queria dar uns beijos de qualquer forma. Irmãos, eu era jovem da Assembleia de Deus com 26 anos. Olha só. Acho que você não sabe. Depois a gente conversa em casa. Cadê minha irmã? Minha irmã não está aqui. E aí eu me engracei com uma menina que a minha irmã conhecia. E eu não conhecia. Surgiu lá na vila. Gente, que mulher bonita demais, gente. E eu percebi que deu match, né? E aí, fiquei sabendo que ela é cristã.
Eu também. Tá bom, beleza. E aí, ela ficava na casa de uma pessoa. Aí eu ia lá, conversava bem, aí pulou algumas coisas, uns beijinhos. Uns beijinhos. Beijinho, gente. Vai conversar em casa. E aí eu fui uma semana lá, né? Meu Deus do céu. Tá gravando essa? Essa não vai poder pôr, pastor. Tava dando uns beijos para você que é jovem, viu? Tá me ouvindo aí. Aí fui lá, rapaz, uma sexta-feira. Eu tava numa angústia terrível, gente. Terrível, terrível, terrível. Eu dobrei os joelhos e eu ouvi de novo aquela voz que eu conhecia muito bem. Deus disse assim para mim: não te metas com essa moça. Não te metas com essa moça. Irmãos, olha, pelo menos, chegava umas 10 horas, foi umas 8 horas, irmãos, eu vivi uma agonia. Eu lutei com Deus até que o Espírito prevaleceu. Só que assim, Deus não me empurrou, não torceu meu braço para fazer a vontade dele. Eu fui lá, e aí pisei o pé lá, ela já foi para dar aquele agarro, né? Aí eu coloquei a mão e disse: stop. Nossa. E pior que foi bem assim. Aí ela fez assim. Mas o que foi? Eu falei: olha, eu estava orando e Deus disse que o nosso relacionamento não é dele, não. Ela falou: como? Eu falei: eu vim aqui para terminar com você. A mina chorou, essa moça chorou, irmãos, copiosamente, mas chorou. E eu estava com o coração, irmão, em paz, e ao mesmo tempo um furacão dentro de mim. Eu não consigo lhe dizer como é que era que estava acontecendo dentro de mim, mas eu tinha paz e um furacão dentro de mim dizendo: não faz isso, vai lá, fala que não, você está confuso. E até que o Espírito me deu forças para vencer. E depois, irmãos, infelizmente, a vida dessa moça foi trágica. Trágica. O que eu quero dizer com vocês? É isso. Enquanto Deus sopra o seu vento sobre nós para nos levar à sua vontade, por mais que seja doloroso, vamos. Deus vai enviar um peixe, vai ficar pior, mas Ele está no controle. Deus vai levar você ao rumo. E aí o nosso clamor é amargo, é difícil, é duro. Mas é esse clamor de que Deus faça-se a sua vontade sobre mim, é que vai nos levar ao porto. E que Deus, através da nossa vida, vai tocar alguém que a gente não quer tocar. Eu quero que ele vá para o inferno, como eu já disse. Eu quero que ele pague por tudo que ele fez comigo. Não. Vai lá. Faz o que eu estou dizendo para você fazer. E eu vou lhe pagar na hora. Deus pagou a Jonas na hora. A cidade entrou em pano de saco até o rei. E se converteram. Vamos orar.